Agora a gente vai conversar um pouquinho das crianças de 3 anos. Vamos dizer assim, adolescência da infância. É o momento ali que eles já se reconhecem enquanto sujeitos, conseguem perceber que eles não são mais uma extensão da mãe. E aí começam a aparecer as vontades. Cheio de vontades próprias. Cheio de vontade. E é nesse momento, Fernanda, que a gente recebe as ligações. Eu queria marcar uma reunião para saber o que está acontecendo na escola, porque meu filho, minha filha, mudou o comportamento dele. Isso, não quer ir para a escola, ou falou que o amigo nunca mais vai ser amigo, brigou com a professora, são muitas queixas. Não vai mais no meu aniversário. Nunca mais vai lá em casa, não vai ser mais meu amigo. É isso mesmo. E nesse momento, a gente também costuma receber as famílias na escola para orientar. Às vezes a gente percebe uma criança que tá mais chorosa, que está nessa fase de oposição. Então, a criança, quando ela percebe que ela tem vontade própria e ela consegue perceber, isso eu gosto, isso eu não gosto, eu não vou aceitar qualquer alimentação que me colocar na mesa. Tem a opção do carboidrato, tem a opção da fruta. Para que eu vou comer a fruta? Vou esperar para chegar o carboidrato. E aí começam os desafios, né? A seletividade alimentar, que aumenta, que já começa um pouquinho, está presente antes dos 3 anos, mas ela aumenta. A criança ali querendo ela colocar a vontade, ela decidir, ela dar a palavra final. E aí a família pira. E a gente costuma dizer assim, nós temos que começar a criar estratégias para que essa criança realmente tome as decisões, ou pelo menos ela ache que ela está tomando, né, Fernanda? Porque se a gente começa a falar não para tudo, querer comprar todas as brigas com essa criança, essa fase não vai passar. Porque ela vai querer mostrar pra gente que ela cresceu e ela vai querer mostrar pra gente que ela tem essa maturidade para tomar decisão. Se a gente não deixa ela tomar, essa fase se prolonga mais. E é interessante, mais uma vez, entender que a gente está pulando para uma outra etapa do desenvolvimento infantil, que também é uma idade maravilhosa. Quando as crianças chegam aos 3 anos, elas já têm uma linguagem muito articulada. O pensamento ali está a mil. A gente fala que é muito a fase dos porquês, são muitas perguntas e eles querem saber sobre tudo o tempo inteiro. E também argumentam sobre tudo o tempo inteiro. Então, começam a vir as birras, né? A gente fala geralmente que são as birras que os meninos fazem, porque eles vão testando a gente até o nosso limite com os argumentos deles. E é importante que a gente dê voz às crianças, né, desde sempre, e principalmente nessa etapa que a gente já consegue dialogar, que a gente já consegue oferecer opções para que a criança escolha ou isto ou aquilo, né? E que ela também exercite um pouco da sua autonomia, entendendo que ela, que ao fazer isso, ela está aprendendo sobre ela mesma. Então, é muito desafiador para o adulto, porque a gente fala, gente, mas ele tem 3 anos, ele acha que ele está mandando em mim, né? E não é assim, né? A criança está ali numa tentativa de se inserir nas relações sociais e a linguagem é a ferramenta que ela tem para isso. Então, as crianças aos 3 anos muito articuladas, muito cheias de ideias, elas vão o tempo inteiro, sim, nos questionar e a gente tem que estar preparado para ouvir, ter uma escuta bastante atenta, bastante acolhedora também, para evitar o tempo inteiro esses embates. Então, para as famílias, isso às vezes é muito difícil. E na sala, para os professores também, que estão com um coletivo ali de 10, 12, 15 crianças, dialogando, questionando. Mas é aí que a gente tem o nosso recurso da rotina, né? Sim. E aí, desde sempre, a gente vem utilizando a rotina. Com 3 anos, essa rotina ela fica mais estruturada, ela ganha novas linguagens ali, então as crianças começam a se atentar também para as questões que envolvem os registros escritos, o próprio registro do nome delas, as primeiras linhas que aparecem nas garatujas ali num exercício de representação do autorretrato, da autoimagem, que também abre um outro universo, né, da escrita para a criança, a questão da literatura, da inserção na leitura. Então, aos 3 anos, as crianças se abrem para outras linguagens. Lá no jardim, a gente costuma vivenciar com as crianças de 3 anos projetos científicos incríveis, onde as crianças querem descobrir sobre os planetas, sobre de onde vem a chuva. Os dinossauros. Os dinossauros, né? Quem nasceu primeiro,
qual bicho que nasce do ovo, enfim, aquelas perguntas filosóficas mais profundas que ninguém tem as respostas, as crianças fazem aos 3 anos. E elas nos desafiam a trabalhar com pesquisas, com projetos de investigação, e esse é um caminho também para a gente ir construindo novos comportamentos com as crianças, por meio dos projetos pedagógicos e também por meio dos jogos e das brincadeiras. Os jogos de regra, que começam a aparecer com mais força, né, ali aos 3 anos, onde as crianças começam a não só vivenciar, mas também a problematizar e até a criar as próprias regras dos jogos, e a gente sabe, né, o tanto que o jogo ele é estruturante, o limite é estruturante para a criança em todas as etapas da educação infantil, mas aos 3 anos ela é muito necessária. E aí a gente pode até dar uma dica para as famílias de usar esse recurso do jogo, na verdade o recurso do lúdico, para superar essas birras e esses momentos aí que as crianças querem se colocar. Então, quando a criança começa a falar, não quero ir para a escola, não vai pôr uniforme, já dá aquele show ali em casa, é claro que ela está nos mostrando que ela preferia ficar em casa naquele momento, que ela queria ficar um pouco mais com a gente. De forma nenhuma que a gente desvaloriza o sentimento da criança. Isso. Toda vez que a criança chora, ela tem um porquê. Mas aí a família pode começar a criar estratégias, colocar timer, colocar ampulheta. Olha, vamos comprar uma ampulheta aí na internet e vamos colocar aqui 5 minutos para a gente poder colocar esse uniforme. Eu quero ver se você consegue colocar esse uniforme, porque a gente precisa sair. Ah, mas eu não quero ir para a escola. A escola é importante, a gente vai para a escola, mas a gente pode ir de uma forma divertida. Você quer ir cantando uma música, você quer levar um brinquedo para a gente deixar no carro, para na hora que você voltar para casa, esse brinquedo está aqui te esperando no carro, o que você quer fazer? Porque às vezes a família, ela começa a se pegar ali naquele choro daquela criança, às vezes a criança começa a nomear coisas que nem pertencem ao sentimento dela. Às vezes ela fala, eu não quero ir porque o fulano me bate, eu não quero ir porque eu tô cansado, eu não gosto da comida da escola. E aí ela começa a trazer outras justificativas e a família fica ali, às vezes sentida com aquilo ali, e aí demonstra uma certa insegurança na hora de levar essa criança para a escola. Isso. E acaba, às vezes, cedendo. E aí, um dia, às vezes, que você pensa assim, hoje eu vou fazer home office, meu filho pode ficar aqui comigo em casa. Acabou. No dia seguinte, no outro, essa criança vai continuar trazendo esse recurso e vai ser só um looping, vai ser só um caminho ali sem fim. Isso. Então, a gente sempre recomenda que a família ela seja firme ali naquele momento, mas ao mesmo tempo dando estratégias, trazendo um pouco do lúdico, dos jogos. Isso. E, mais uma vez, entender a importância de se ter uma rotina. Então, quando a criança ela vive num ambiente em que ela sabe exatamente o que vai acontecer antes, durante e depois, ela se sente mais segura. E esses processos do cotidiano vão se tornando mais fluidos, né? Claro que não vai ser sempre assim, porque a gente sabe, a gente é ser humano e a gente tem dias bons e dias ruins, as crianças também. Mas é importante que a gente consiga garantir, né, o mínimo de estabilidade, o mínimo de previsibilidade, para que a criança se sinta tranquila e compreenda o processo de ir para a escola, ou de ir para a casa da avó, ou até de ficar em casa, como algo natural que acontece ali na família, né? E que não vai ser resolvido por meio do grito, do choro, da birra. Eu acho Fernanda, eu tenho até uma dica para dar nesse sentido também, você está falando da rotina de casa também, que é importante. A família não começar a criar rotina para agradar a criança, para tirar esse choro. Então, eu falei um pouquinho que, tá em home office, vai ficar com essa criança em casa, ou então, tem um tempinho a mais hoje, vamos parar ali na pracinha, do lado da escola, ficar brincando um pouquinho, depois nós vamos para a escola. Então, não é isso que vai ajudar, isso vai só piorar a situação. Então, criar uma rotina de manhã, o horário de colocar a roupa, de arrumar o cabelo, de brincar um pouquinho, às vezes, de tomar um café. Evitar o uso de telas antes da criança ir para a escola, porque o uso de tela tira a criança do momento presente. Então, às vezes, a família está ali arrumando alguma coisa, ou lavando vasilha, enfim, quer pôr a criança na tela para poder a criança ficar quieta naquele momento, mas o melhor é o quê?
Coloca um jogo, põe uma massinha, conversa com essa criança, introduz a criança ali no momento, ou então não dá, é muito corrido, mas combina com essa criança, olha, a tela aqui é depois da aula, porque essa presença da família vai trazer maior segurança para a criança, ela vai ficar mais feliz, a chance dela ter uma birra depois quando ela for para a escola ou quando ela chegar na escola é bem menor. E aí são dicas assim que a gente dá para as famílias. Ótimo. Quando a gente organiza a rotina de casa, a gente organiza a criança também. E, Letícia, você traz, né, esse tema que é tão importante, que são as telas. Eu acho que isso é assunto para outro podcast, você concorda? Com certeza. A gente pode combinar depois de falar sobre isso, porque eu acho que é um tema muito emergente, é dúvida também de muitas famílias, e a gente vai combinar depois de falar sobre isso.